Oi, Coronel, tudo bem? Ótimo falar novamente com o senhor. Você acha que outros países, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, podem também classificar os grupos criminosos do Brasil de terroristas, e tentar fazer parte dessa rede de apoio, olhando sob uma perspectiva positiva, ou tratar o Brasil como um território inimigo, olhando sob uma perspectiva negativa? Qual a sua avaliação? Outros países podem repetir o mesmo? Eu não acredito nisso, Basília. Porque, na verdade, depois da declaração política dos presidentes, os técnicos vão entrar em ação e eles são despojados dessa paixão política. Eles têm que meter a mão na massa, como se diz. E aí, a gente conversa, a conversa técnica é diferente. Eu já estive várias vezes nos Estados Unidos, na Europa, conversando com policiais, em eventos, visitas, e a conversa de profissional para profissional é uma coisa muito respeitosa e mútua. Não há como classificar o Brasil disso ou daquilo, até porque se classificar e tiver que fazer algum tipo de operação, seria pelas vias técnicas, vias operativas, que não vai acontecer. O que acontece, naturalmente, para os americanos é que tem mais recursos agora para perseguir os agentes dessas facções, principalmente do PCC, que é mais articulado internacionalmente. O PCC hoje está em 28 países, está em 12 estados americanos, é uma potência criminal, junto a outras poucas potências criminais, como tem na Europa. Não é uma facção de terrorismo urbano, como acontece com o Comando Vermelho, e pequenas facções que transitam, que são satélites dessas grandes facções pelo Brasil afora. Eles não impõem terror, mas influenciam o comportamento de pessoas dentro do Brasil, e os americanos não querem tolerar isso. Eles têm capacidade de reagir, reclamam muito dos defeitos das suas polícias, mas constitui uma estrutura pública extremamente poderosa. Os Estados Unidos têm dezenas de estruturas federais para essa contenção. E é bom que o Brasil aproveite esse momento, que ele cria oportunidade também de melhorar as ações da polícia, dessas outras entidades, com a própria Receita Federal, que vem se entendendo com a Receita Federal americana para fiscalizar de alguma forma a movimentação financeira da facção brasileira nos Estados Unidos. Esses canais estão abertos, estão funcionando, distante do discurso político. Não vejo que isso pode piorar. É um momento de reconhecer a vergonha que nós estamos passando, porque não fizemos uma lição de casa de contenção. As facções cresceram, não foi por mérito dela só, também foi por deficiência da sistema de proteção da sociedade que compete aos governos do Estado e governo federal. Coronel, muito se fala que com essa nova classificação vai mudar a interlocução dentro dos Estados Unidos, que sai do FBI, onde a interlocução é mais fluida, e vai para dentro da CIA, onde tudo é mais nebuloso. Isso é verdade? Isso torna mais difícil ou não? Eu não acredito nisso, Raquel, porque depois dos ataques terroristas lá em 2001, se percebeu que as várias estruturas não conversaram adequadamente. O FBI tinha informações, a CIA tinha informações sobre o grupo terrorista, não passava por FBI, que não pôde fazer a contenção adequada dentro do país, que é a área de atuação específica do FBI. A partir daí, estabeleceram o protocolo de entendimento, e hoje tem até uma estrutura de Homeland Security, que é uma área que faz a articulação dessas informações, principalmente, e a área agora de fortalecimento da inteligência. Inteligência significa informações. A FBI tem informações, a CIA precisa de outras informações, e não existe inteligência sem cooperação. E eu acredito que vai haver, sim, a cooperação dessas entidades, e elas vão saber se articular para produzir o melhor resultado, que é o interesse deles, americanos. Estarão sempre em primeiro lugar, claro. Os americanos lutam por eles e vão fazer cobrança do Brasil, obviamente, mas vão facilitar também para que o Brasil coopere, para que os resultados deles sejam mais produtivos em termos de proteção contra essas facções. Isso assombra muito os Estados Unidos e eles estão articulando uma reação que nós não tivemos aqui até agora. Secretário, ou ex-secretário, do ponto de vista prático, o senhor acredita que os Estados Unidos possam fazer uma ação militar ou esta ação de inteligência estratégica no sentido prático mesmo, de vir para o Brasil para combater o crime organizado em loco? O senhor acredita que isso pode acontecer? E se acontecer, vão ser os Estados Unidos pelos Estados Unidos? Ou eles obrigatoriamente precisam reafirmar a cooperação com o Brasil? Em outras palavras, eles poderiam vir para cá paralelamente combater o crime organizado sem dar conta para o governo do Brasil? Não acredito nessa hipótese, Basília. Nós temos uma tradição de diplomacia, de bom entendimento com os Estados Unidos, mesmo apesar de bons e maus momentos ao longo da história,
E o Brasil é uma potência média no âmbito internacional, não é uma Venezuela, ou um Equador, ou algum desses países em que os Estados Unidos se sente mais à vontade de fazer alguma intervenção, ou Cuba, por exemplo. Os Estados Unidos o Brasil é uma grande democracia e ela é respeitada até por isso. As ações contra o crime organizado que melhor funcionam não são as ações de força, são as ações de inteligência. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, recentemente, uma operação do Ministério Público de São Paulo, aí, o Fluxo Oculto, que trabalhou em cima de 4 fintechs e deu uma desidratada pesada. Assistimos aí mais de 20 milhões de reais de movimentação financeira do crime organizado. 1 bilhão de movimentação em dinheiro vivo. Mas que movimenta dinheiro vivo? É um desses tantos problemas, mas você avança no pescoço da facção por outras formas mais inteligentes, mais incapacitantes, com mais prejuízo ao crime organizado, do que simplesmente sair dando tiro ou prendendo bandidos. Os americanos sabem muito bem disso. Então, a inteligência, nesse momento, ela é um bem extremamente valioso. Inteligência, estamos falando de informações de boa qualidade, e essas informações se tornam de melhor qualidade quando ela recebe a força da cooperação de outras entidades, que agregam mais potência para a inteligência e os resultados dela. O Ministério Público de São Paulo, nos últimos 7 anos, fez mais de 1.000 operações sem trocar um tiro. Prendeu muitos criminosos, conseguiu condenar uns 700 membros do PCC e ninguém nem ficou sabendo. Esse é um tipo de trabalho que a inteligência produz com muito mais resultados do que o tiroteio que a gente vê nas favelas do Rio de Janeiro. Coronel, eu queria que o senhor explicasse para o nosso público exatamente isso. O que muda na cooperação entre Brasil e Estados Unidos para o combate ao crime organizado com essa nova classificação, agora que os Estados Unidos consideram o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas? Existe muita discussão política sobre isso, mas eu queria entender tecnicamente, isso ajuda ou isso atrapalha o combate ao crime organizado? Boa tarde, Raquel. Olha, internamente muda praticamente nada. As facções continuarão influenciando aí quase 30% do território e da população brasileira, levando aflições como há muito tempo. O que o governo fez, o governo federal fez, o governo americano no caso, de classificar essas duas facções como terroristas, foi simplesmente declarar que é muito grave essas entidades criminosas atuando, inclusive chegando até os Estados Unidos. Embora não se fale muito do PCC, principalmente, que é mais estruturado nos Estados Unidos, mas, na verdade, eles estão chegando lá levando fentanil, que é uma droga moderna, já que a cocaína, eles trabalham muito mais para a Europa, a Ásia, via África, principalmente. Então, eles já estão com presença em 12 estados americanos, claro que as autoridades americanas estão preocupadíssimas com isso, como também com os cartéis mexicanos que inundam os Estados Unidos de cocaína. Mas o fato é que o governo brasileiro não tem do que reclamar, porque nós não estamos fazendo nada sério há mais de 20 anos em relação ao crescimento dessas facções. Essas facções estão pela inércia, incompetência, ineficiência, desinteresse das autoridades de maneira geral, federais principalmente, também dos estados. Nós estamos abdicando da tal soberania que estão lembrados ultimamente, porque nossas fronteiras estão sendo devassadas pelas facções que entram com armas, drogas, munições, contrabando de todo tipo. E nós não temos nenhuma política, nenhuma estrutura para tentar fazer essa contenção. Ou seja, abrimos mão da soberania, deixando entrar pura e simplesmente. Existe uma grande estrutura prevista, um sistema, na verdade, para as Forças Armadas, principalmente para o Exército, que é o chamado CISFRON, um sistema de inteligência e monitoramento das fronteiras. E isso não vem sendo feito. Daí todo esse material inunda o Brasil e dá poder às facções com a droga, com as armas, com o contrabando, com as munições, levando ao terror. Então, a classificação americana não vai afetar isso. O que vai acontecer, praticamente, é que a prioridade passa a incrementar na agenda da gestão americana. Isso significa dizer que muito poder e dinheiro, inclusive, vai ser carreado para as ações em relação a essas facções, o que significa dizer que poderá acontecer maior possibilidade até das estruturas policiais brasileiras, do Ministério Público, inclusive da própria Receita Federal, de se articular com as autoridades americanas. Elas estarão abertas, sim, como estão há muito tempo, já há muita conexão. O promotor Líquido Gaquinha faz contato com o FBI há muito tempo, como faz contato com as autoridades da Itália, da Europa. O que vai acontecer agora é ampliar esse entendimento. Devemos retirar, claro, das nossas considerações, esse lufa-lufa aí de presidente Lula com o Trump, porque, na verdade, áreas técnicas estão trabalhando seriamente para reduzir o impacto da ação criminosa.
Bom, pessoal, é isso, né? Chegamos aqui ao fim do nosso recorte, mas aqui, meus amigos, a opinião é sua. Peço para que você deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Se gostou do nosso recorte, eu serei eternamente grato para com seu like, mas agradeço também a sua participação, a sua audiência, né, o seu engajamento com o seu comentário aqui nessa tarde de sexta-feira, tá bom? Um abraço aí a todos vocês e até o próximo vídeo.